Roma Antiga, século III. As ruas estão tomadas por uma celebração ensurdecedora. Bebedeira, licenciosidade, inversão da ordem social e sacrifícios em altares fumegantes. Eles celebram o nascimento de um Deus no dia 25 de dezembro. Mas não se engane. Não há manjedoura, não há Maria e não há Jesus aqui. O Deus que eles adoram enquanto o sol atinge seu ponto mais fraco no céu é o Sol Invictus, o Sol inconquistável e o terrível Saturno. Como foi que a data da festa mais pagã e profana do Império Romano se transformou séculos depois no suposto aniversário do Salvador do mundo? Você está celebrando o nascimento de Cristo ou perpetuando, sem saber, um ritual milenar de adoração ao Sol? Para separar o santo do profano e entender como a história foi reescrita, precisamos viajar para muito antes dos pinheiros decorados e das luzes coloridas. Precisamos voltar às florestas antigas da Europa e aos templos de Roma, onde a verdadeira origem do dia 25 de dezembro foi forjada em rituais que a Bíblia chama de abominação. Primeiro, vamos aos fatos bíblicos. Se você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2, encontrará pastores nos campos, vigiando seus rebanhos durante a noite. Qualquer estudioso da geografia e clima de Israel sabe. Em dezembro, no auge do inverno, faz frio e chove muito na Judéia. Os rebanhos não ficam ao relento à noite, eles são recolhidos. Além disso, César Augusto não ordenaria um censo no meio do inverno, quando as estradas são intransitáveis, arriscando uma rebelião. As evidências bíblicas apontam para um nascimento no outono ou na primavera, jamais no inverno. A Bíblia, propositalmente, silencia sobre a data. Por quê? Porque os primeiros cristãos e os judeus não celebravam aniversários. Essa era uma prática de faraós e reis pagãos, como Herodes, que em seu aniversário pediu a cabeça de João Batista. Então, de onde veio o 25 de dezembro? A resposta está no céu e no medo dos homens antigos. No hemisfério norte, o final de dezembro marca o solstício de inverno. É o momento em que os dias são mais curtos e a escuridão é mais longa. Os pagãos temiam que o sol estivesse morrendo. Por isso, acendiam fogueiras e faziam sacrifícios para ajudar o sol a renascer. Em Roma, essa época culminava na Saturnália, um festival dedicado a Saturno, o deus da agricultura e do tempo. Uma divindade que na mitologia devorava seus próprios filhos. A Saturnália era uma semana de caos. Tribunais fechavam, a moralidade era suspensa. Senhores serviam escravos e presentes eram trocados. Era um carnaval de inverno. Logo após a Saturnália, no dia 25 de dezembro, o imperador Aureliano oficializou o culto ao Sol Invictus, o Sol inconquistável. Era o aniversário do deus Sol. Mitra, o deus persa, que era o favorito dos soldados romanos, também supostamente nasceu em 25 de dezembro, saindo de uma rocha. Quando o imperador Constantino, no século IV, buscou unificar o império sob o cristianismo, ele usou uma estratégia política brilhante e perigosa: o sincretismo. Ele não podia forçar os pagãos a abandonarem suas festas amadas. Então, ele as batizou. O nascimento do Sol inconquistável foi renomeado para o nascimento do Sol da Justiça, Jesus Cristo. A Igreja Romana absorveu a data, os costumes e a festa, trocando apenas os nomes das divindades. Mas a contaminação não veio apenas de Roma. Do norte da Europa, dos povos germânicos e celtas, veio o festival de Iule. Eles adoravam árvores sagradas, carvalhos e pinheiros que permaneciam verdes no inverno, símbolos de fertilidade e vida eterna em meio à morte da neve. Eles traziam essas árvores para dentro de casa e as decoravam. A Bíblia, em Jeremias 10, adverte especificamente contra o costume das nações
de cortar uma árvore do bosque e enfeitá-la com prata e ouro. Embora o contexto seja a idolatria direta, o paralelo visual é desconfortável. O tronco de Yule, o azevinho, a própria árvore de Natal, são relíquias de rituais druidas e nórdicos que celebravam Odin e os espíritos da natureza, não o Deus de Abraão. E o que dizer da figura central do Natal moderno? Papai Noel. Uma mistura bizarra de São Nicolau, um bispo católico da Turquia com lendas nórdicas. Odin, o deus caolho, voava pelos céus em seu cavalo de 8 patas, como as renas, durante o Yule, deixando presentes para as crianças nas botas, deixadas perto da chaminé. A figura bondosa que tudo vê, que sabe se você foi bom ou mal, é uma usurpação dos atributos de onisciência que pertencem apenas a Deus. Ensinamos nossas crianças a temer e amar um mito que traz presentes materiais, enquanto o Cristo vivo é relegado a um coadjuvante em sua suposta própria festa. Você pode estar pensando, mas eu celebro com o coração certo para Jesus. Eu entendo, mas a história nos mostra que os cristãos mais puritanos e reformados sabiam a verdade. No século XVII, na Inglaterra e até nos Estados Unidos, em Boston, o Natal foi banido por lei. Era considerado um dia de bebedeira e idolatria papista, sem base nas Escrituras. Os puritanos trabalhavam no dia 25 de dezembro como protesto. Eles sabiam que não se pode cristianizar o que nasceu para adorar outros deuses. O Natal, como o conhecemos hoje, essa festa comercial e sentimental, é uma invenção vitoriana do século XIX, impulsionada por contos de Charles Dickens e, mais tarde, pelas campanhas da Coca-Cola, que definiram a cor vermelha do Papai Noel. A pergunta difícil que fica é: Deus aceita uma adoração misturada? Em Deuteronômio 12, Deus adverte Israel sobre como adorar. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Deus não pediu para celebrarmos seu nascimento uma vez por ano com rituais pagãos reciclados. Ele pediu para celebrarmos sua morte e ressurreição todos os dias. A encarnação de Cristo é um milagre, sim, o Verbo se fez carne. Mas reduzi-lo a um bebê inofensivo em uma manjedoura, cercado por símbolos de Baal, Saturno e Odin, é, na melhor das hipóteses, ignorância e, na pior, idolatria disfarçada. Não me entenda mal. A reunião da família, o amor ao próximo, a mesa farta e a comunhão são princípios bíblicos e preciosos. É bom, agradável e necessário estar com quem amamos. Mas a questão que levantamos aqui não é sobre o valor da família, é sobre a fundação da festa. Será que precisamos de uma mentira histórica para celebrar a união? A verdade é única, ela é absoluta e não se dobra a sentimentos ou tradições. Reunir-se é uma bênção, mas a verdade deve ser dita: doa a quem doer. Não podemos usar uma data fabricada pelo paganismo para validar o amor em nossos lares. A união cristã deve ser firmada na rocha da verdade e não na areia movediça de tradições inventadas. A verdade sobre o Natal é que ele é um triunfo do marketing e do sincretismo, não da verdade bíblica. É uma festa que alimenta o comércio, não o espírito. Despertar para essa realidade é doloroso. Significa ir contra a cultura, contra a família, contra a correnteza. Mas a verdade liberta. Jesus não precisa de um dia falso emprestado de deuses pagãos. Ele exige nossa vida inteira, em espírito e em verdade, livre das tradições de homens que anulam a palavra de Deus. Se esta análise histórica e bíblica sobre as raízes do Natal abriu seus olhos para verdades que a tradição escondeu, por favor, apoie este canal. Deixe o seu like, pois isso ajuda a levar essa mensagem a quem precisa despertar. E inscreva-se
para continuar recebendo conteúdo que não tem medo de tocar na ferida. Este é um assunto que divide opiniões. Queremos saber o que você pensa. Comente abaixo. Você acredita que é possível celebrar o Natal apenas focando em Jesus? Ou a origem pagã da data torna a festa inaceitável para o cristão? Vamos debater com respeito. E por fim, o mais importante, compartilhe este vídeo no grupo da família ou da igreja no WhatsApp. A verdade pode ser desconfortável, mas ela é a única base sólida para a nossa fé. Agradecemos por sua companhia. Fique na paz e até o próximo vídeo.